Graça e paz e Bíblia Online. Graças a Deus, estamos aqui em mais um encontro de palavra e oração. Você que está aqui com a gente no Zoom agora e você que está aí assistindo no YouTube, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu quero hoje falar com você sobre encontros pelo caminho. Essa é a mensagem de hoje. Encontros pelo caminho. E a gente vai usar uma passagem que está em Atos capítulo 8, verso 26 ao 39. Nós estamos agora na IBAB em uma série de mensagens sobre identidade, falamos sobre acolhimento, hospitalidade, e hoje essa palavra também vem ao encontro desse fio condutor sobre identidade. Aqui na IBAB Online, por exemplo, nós falamos já sobre quando a identidade, quando o céu toca a identidade, você não é todo mundo, você tem valor. São três mensagens que está lá no YouTube da Bible Online, você pode assistir, falando sobre todo esse caminho de identidade. E hoje eu quero tratar sobre uma identidade que atravessa não apenas quem nós somos, mas que também acolhe quem o outro é. E hoje, inclusive, dia 4 de junho, quando estamos aqui reunidos, é feriado, né? É um feriado de Corpus Christi. E é interessante porque ao longo dos séculos, na tradição cristã, né, a igreja, os cristãos se dedicaram assim muito tempo para compreender a presença de Cristo no pão e no vinho, né? Então hoje é o feriado que legitima, que traz ali uma legitimação da Eucaristia, o corpo, o pão e o vinho, o sangue de Jesus. E aí há muita discussão no sentido se no momento da Eucaristia, de fato, o pão vira o corpo, se o vinho vira o sangue, se há ali uma transubstanciação. E há séculos uma discussão em cima disso, sobre compreender a presença de Cristo no pão e no vinho. Eu quero aproveitar esse cenário de Corpus Christi para justamente a gente pensar. Porque talvez mais importante do que querer saber se o pão vira o corpo, se o vinho vira o sangue, é a gente fazer uma outra pergunta que eu quero provocar aqui. Onde o corpo de Cristo deve ser discernido? Onde ele está? E é interessante porque quando Paulo ele escreve aos Coríntios sobre aquela liturgia, na sua preocupação sobre a mesa, ele não está só preocupado com a mesa do Senhor, mas também com as pessoas que estão assentadas ao redor da mesa. E ali ele entende e traz para a gente uma reflexão que o pão repartido aponta para uma vida repartida. A comunhão celebrada aponta para uma comunhão vivida. Então, em Corpus Christi, né, no feriado, a gente celebra que Cristo se fez presente entre nós. Beleza. Mas aqui na passagem que vamos ler, e a passagem é em Atos, tá, pessoal? Atos, capítulo 8. Vamos ler Atos, capítulo 8. A gente descobre que Cristo continua se fazendo presente no outro, no mundo. Porque, na verdade, o grande sacramento é a alteridade, é o outro. E o corpo que a gente recebe na mesa, o pão, o vinho repartido, a liturgia, nos educa para reconhecer o corpo que a gente encontra na estrada da vida. Então, a mesa é um lembrete para a gente identificar o corpo de Cristo no dia a dia da vida. Por isso, hoje a mensagem é sobre encontros pelo caminho. E vamos ler Atos, capítulo 8, verso 26. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 8, verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul,
para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Interessante, né? Como posso entender se alguém não me explicar? Aliás, aqui está a essência da educação, né? Ninguém aprende sozinho, por mais autodidata que eu e você possa ser, mas a gente precisa um do outro para aprender. Assim, convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Sobe aí, meu amigo, bora! Verso 32. O eunuco estava lendo esta passagem das Escrituras. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Ele estava lendo o livro de Isaías. Verso 34, o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? É de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, sublinhe isso. Começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água que me impede de ser batizada. Disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água. Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Louvado seja Deus. Nós lemos Atos, capítulo 8, verso 26 ao verso 39. Amém, Babi Online? Olha que interessante. Esse episódio aqui é importante a gente contextualizar. Ele acontece ali aproximadamente uns 36 anos depois de Cristo. Qual é o contexto aqui histórico? Logo após a morte e ressurreição de Jesus, a igreja ela estava em seus primeiros passos, sendo levada ao mundo. Você deve lembrar que Jesus falou, né? Ó, ficar em Jerusalém, e ó, sejam testemunhas de mim. Onde? Em Jerusalém, lembram? Na Judéia, Samaria, nos confins da terra. Fazer meus discípulos e ser testemunha de mim. Então, a peregrinação, o reino de Deus, o fluir do reino, começa nessa jornada. E aqui já havia acontecido ali o martírio de Estevão, ele havia sido apedrejado. Então, os discípulos são espalhados. E é nesse contexto que Filipe chega a Samaria, e ali em Samaria há um grande avivamento, que é muito interessante, né? Que a precursora de Filipe, quem preparou o caminho para Filipe foi a mulher samaritana. Lembra quando ela sai do poço e sai gritando em alto som: será este o Messias? Ela prepara o caminho para Filipe. E Filipe ali tem um grande êxito, a cidade inteira se converte. E aí, de repente, diz aqui no verso 26 de Atos 8, o anjo do Senhor fala para Filipe nesse contexto, ó, sai de Samaria e vá, pega a estrada para Gaza.
vai para o sul, para o deserto. E aqui aparece, nesse contexto, nesse encontro pelo caminho, um eunuco. E assim, é importante também a gente contextualizar, né? Quem era o eunuco? Quem era o eunuco? Um eunuco era frequentemente, e é muito importante frisar isso, um homem que havia sido castrado para exercer funções de extrema confiança, muita confiança em governos e cortes reais. Historicamente, nem todo eunuco era castrado, mas muitos eram. Então aqui a gente percebe um personagem que aponta para uma pessoa que geralmente ocupavam cargos administrativos de alto nível, alto escalão. Por quê? Eles eram vistos justamente como pessoas sem interesses dinásticos, ou seja, não estava interessado na dinastia, não queria perpetuar ali o poder, não almejavam a monarquia. Então, eles eram castrados justamente para evitar essa perpetuidade, né? E eram colocados em posições muito, mas de muita responsabilidade. A Bíblia diz, você leu aqui, que esse eunuco ele era um alto oficial de Candance, rainha dos etíopes. Era superintendente de todo o tesouro. É mais ou menos, se fosse trazer para o contexto atual de hoje, vai, era um ministro da Fazenda, ou um secretário do Tesouro, entendeu? Ou se fosse numa empresa, um diretor, um CFO, um diretor financeiro do reino. Não era pouca coisa, não, pessoal. A gente não está diante de um homem comum. É um eunuco etíope. Ele administrava a riqueza de uma nação. Não é pouca coisa, não. Era um homem educado, letrado, sabia ler. Aqui a gente tem alguns indícios. Ele possuía um rolo de Isaías, que era algo extremamente caro. Muito caro, um pergaminho. Não era pouca coisa, não. Viajava numa carruagem própria. Estava ali representando uma influência política. Mas mesmo com tudo isso, é interessante a gente colocar uma lupa nesse eunuco, que ele estava procurando algo. Ele estava no caminho. A Bíblia fala que quando Filipe o encontra no caminho, ele estava vindo de Jerusalém para adorar a Deus e voltando para casa. Ele estava buscando respostas, estava em uma peregrinação. E é interessante porque, diante desse raio-x aqui do eunuco, a gente começa a perceber que, por mais que ele ocupe uma posição alta, há vazios que posição, dinheiro, prestígio não conseguem preencher, não é verdade? Não é verdade? Isso é o que fica aqui desse homem, desse eunuco, que era ali um secretário da fazenda do reino de Candance. Quem era Candance? É interessante porque Candance não necessariamente é um nome, tá? É um título. É um título dinástico. Mais ou menos assim, tipo Faraó no Egito, César em Roma. Entendeu? Então, ou tiveram vários faraós, vários Césares, vários Candances. Então, aqui você percebe que é uma tradição que a Bíblia nos traz muito forte para sublinhar isso. Ó, esse eunuco era um homem ou um dos homens mais importantes deste governo. E a Etiópia, aqui, nesse contexto bíblico de Atos, ela não corresponde exatamente ao mapa atual hoje, geográfico que nós temos. Ela apontava aqui principalmente para um reino antigo. Você que gosta de estudar e quiser estudar demais de Cush, C-U-X-E, reino de Cush, que é localizado hoje, se for ver, é o sul do Egito e abrange ali um pedaço do atual Sudão e parte da Etiópia moderna. Então tá ali, tá localizado ali. E olha que interessante. Olha só, porque para um judeu daquela época, do primeiro século, a Etiópia representava praticamente o seguinte: os confins do mundo conhecido.
Por isso que eu conecto com a palavra de Jesus, com a ordem de fazer discípulo em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E Filipe sai justamente de Samaria. Filipe está cumprindo aqui, profeticamente, o ide de Jesus. Ele sai de Samaria e, ao se conectar com esse eunuco etíope, ele está cumprindo o confins da terra de Jesus. Está esticando a linha do evangelho. E é lindo porque quando a narrativa de Atos aqui registra que um etíope encontrou Cristo e Babilônia. Ele está comunicando algo muito maior do que uma conversão de um indivíduo, que é maravilhoso. Mas aqui é um arquétipo, entende? Representa um marco. É o seguinte, essa passagem que nós lemos, ela grita que e nos mostra que o evangelho já começou a atravessar fronteiras culturais, étnicas e geográficas. É o que está acontecendo aqui. Saiu de Samaria e chegou nos confins da terra. Essa é a mensagem. E isso muda completamente a história e torna ela muito mais poderosa. Por quê? Tem uma coisa aqui muito, muito sutil. Não precisa abrir a Bíblia, não, tá? Mas se quiser anotar para ler depois, lá em Deuteronômio 23, tem uma questão da lei de Moisés que fala que nenhum homem castrado entrará na Assembleia do Senhor. Então veja, olha diante do que a gente está aqui. Não só de uma expansão de fronteira geográfica, mas de um alcance de uma fronteira ética, cultural e até de preconceito. Ou seja, um eunuco, ele podia ir até Jerusalém, como aquele homem foi, admirar Deus, peregrinar, orar, podia tudo, mas tinha barreiras religiosas que o mantinham à margem. Esse eunuco, de certa forma, ele é um homem do mundo, no sentido de outras culturas, mas que ele está entre mundos. Ele está numa zona cinzenta. Sabe aquela coisa? É, mas não é. Tá na festa, mas não pode dançar. Entende? Tem poder, mas ele carrega nele uma exclusão. Ele tem influência, mas ele conhece rejeição. Tem riqueza, mas ele continua buscando sentido. Então ele está ali, lendo justamente Isaías. E talvez, veja, é muito importante, né, a gente atualizar a Bíblia nesse sentido de trazer para os dias atuais. Porque hoje, esse eunuco, ele representa muita gente dos nossos dias. Pessoas bem-sucedidas por fora, mas inquietas por dentro. Pessoas que de repente chegaram longe numa carreira, mas continuam procurando lugar para pertencer. Pessoas que aprendem a administrar riquezas, empresas, responsabilidades, superávites, mas ainda não sabem o que fazer com a própria sede que têm. Estão no deserto. E é justamente para alguém assim, esse eunuco, que Deus envia Filipe. Tira Filipe de uma multidão em Samaria e leva ele para uma pessoa. Porque como a irmã Nete cantou, você tem valor. Eunuco, você tem valor. Etíope, você tem valor. Deus nunca viu um eunuco como uma questão, um problema para ser resolvido. Não, absolutamente. Deus sempre viu como um filho a ser encontrado. E onde estão os eunucos de hoje? Ou seja, aquilo que representam pessoas que estão na peregrinação, mas com certas restrições ainda. E aqui é interessante, porque na nossa caminhada, nos encontros pelo caminho, eu quero usar essa passagem aqui para que a gente possa perceber alguns elementos que vão nortear a gente nessa peregrinação, porque, meu irmão, minha irmã, nós estamos sempre, todo dia, há encontros pelo caminho acontecendo. E pode ser que a gente se esbarre com eunucos e que eu e você, ora, sejamos esses eunucos e que a gente precisa aprender
a lidar com essa dinâmica. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que Filipe, se você quiser anotar aí o primeiro ponto, é que ele tem prontidão para obedecer à direção que Deus deu para ele. Prontidão e direção. Porque você vê no verso 26, fala que um anjo do Senhor disse a ele: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Aí a Bíblia fala no verso 22, ele se levantou e partiu. Prontidão, se levantou e partiu. Direção. Felipe não recebe um mapa completo. Só fala, ó, desce e vá para o sul. Não fala lá, você vai encontrar uma carruagem que vai ter um eunuco, que vai estar lendo Jair. Não, só dá a direção. Recebe só o próximo passo, levanta e desce. Porque, veja, Ivado Online, nos encontros pelo caminho, a gente não vai receber todas as informações de primeira, não. A espiritualidade do reino de Deus, ela se torna madura quando ela abre mão de querer o controle, o checklist completo e só responde ao chamado. Levanta e desce. Ok, Senhor. Prontidão e direção. Só vai. Antes de encontrar pessoas, Felipe encontra a direção e está sensível a isso, porque a missão começa quando a gente se dispõe a sair de lugares previsíveis, controlados e caminhar para os desertos onde Deus já está trabalhando. Não pensa você que ele não está trabalhando, só eu que não estou lá, nem você, mas ele já está. Então veja, a primeira coisa que a gente aprende nesses encontros pelo caminho é que é importante que eu e você tenhamos prontidão para obedecer à direção de Deus. Amém, Bible Online? Isso implica em, muitas das vezes, abrir mão da nossa zona de domínio ou daquilo que a gente já conhece e permitir-se ser surpreendido pelo desconhecido do Senhor. Aí olha o que acontece. Ele desce, ele vai, chega lá no deserto e a Bíblia fala que no caminho ele encontrou um eunuco etíope. Aqui eu percebo a segunda ação necessária que devemos ter nos caminhos, nos encontros pelo caminho. A segunda ação necessária para a gente ter nos encontros pelo caminho é atenção. Atenção para perceber quem Deus coloca no caminho. Agora aqui tem cerca mais de 100 pessoas, né, conectadas no Zoom. Daqui a pouco no YouTube vai ter um monte de gente assistindo, multidão. A gente vive em momentos onde tem muita gente ao mesmo tempo, muita gente caminhando, muita gente passa pela mesma estrada. Felipe vê uma pessoa. Meu irmão, minha irmã, valorize o poder, o amor que há na aproximação de uma pessoa. Isso é poderoso demais. O amor, ele sempre personaliza. Ele não generaliza, não é uma produção industrial, escala, que aperta o botão e já tem tudo ali programado, uniformizado. Não. O amor, ele gera aproximação e personalização. Às vezes a correria, né, torna a gente especialista em atravessar multidões, mas sem enxergar ninguém. Tá só atravessando. Aí o Espírito aqui, através dessa experiência com Felipe, mostra pra gente que é necessário aprender a notar pessoas. Todo encontro, todo encontro, os encontros divinos, começa com um olhar atento. Atenção, atenção. A gente tem que ter atenção. Tenha atenção no seu dia a dia. Viva a vida com intenção e atenção. Radar ligado.
Perceba quem está entrando no elevador com você, quem está aí na esquina, quem está no trabalho, quem está na igreja, quem está no Ibabe Online, quem está na sala do Zoom, quem está no grupo do WhatsApp. Atenção! E isso aqui fica claro, porque Felipe tem a prontidão e a direção, ele desce e chegando no deserto, ele identifica, eis que um etíope, eunuco, um oficial importante. Aí percebe que começa a vir depois tudo que a pessoa faz, né? Tá na carruagem. Imagina, se Felipe tá com pressa, a pressa faz a gente atravessar pessoas, mas é o amor que faz a gente perceber as pessoas. A pressa faz a gente atravessar, o amor faz a gente perceber. E a gente precisa disso. E nosso desafio aqui em comunidade é, para além da conexão, termos vínculos que tornem a gente aqui, ó, eu e você, Babylone, você aí, ó, em pessoas que tenha atenção para com outras pessoas. E a terceira coisa que eu vejo aqui é que quando Felipe ele identifica ali o eunuco, né, na carruagem, é interessante, olha o que diz no verso 29. E o Espírito, o mesmo que o levou lá, diz: Ô Filipão, faz o seguinte, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Você imagina aqui? Gente, carruagem, tem cavalo. A gente lê, mas não percebe o esforço que Felipe teve que fazer. Talvez aqui o pace dele foi de um meia maratonista aí que ganhou a última maratona. O cara teve que correr, botou Ibabirones no chão. Teve que correr, porque a carruagem estava passando. E o espírito fala: ó, aproxime-se dela. Corre, vai, aumenta esse pace aí, tá muito devagar. O pessoal da corrida aí pegou a referência, né? Aqui eu vejo que não basta ter atenção, tem que ter aproximação, porque é a aproximação que vai vencer a distância. Aí você entende, né? A ordem do amor em Jesus é: ame ao próximo e o seu semelhante. Por que não é ama o distante? Porque não tem distante. O distante vira próximo. Ame o diferente. Não tem diferente, porque o diferente vira semelhante. O amor encurta tudo isso aqui. Então, a aproximação vence a distância. Felipe corre para a carruagem, ele se esforça. Ele não espera o eunuco vir até ele. Ele não espera o eunuco parar a sua carruagem e falar: Olá, quem você é, quem sou eu. Não! Ele corre, corre. Porque evangelho, reino de Deus, o amor é movimento em direção ao outro. Amém, Babilônia? Amor é movimento em direção ao outro. E para isso a gente tem que se esforçar, tem que correr, porque a carruagem está andando, a vida está andando, as pessoas estão andando. Então a gente começa a ter aqui uma atitude nesses encontros pelo caminho, a mesma que Jesus fez com a gente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ó, Deus se deu. Deus amor, e por amar ele veio até nós em Jesus. Jesus fez isso com a gente. Ele não ficou esperando a nossa subida, ele desceu ao nosso encontro. Ele primeiro não esperou a gente dizer, eu te amo, Jesus, para então ele nos amar. Não. A Bíblia fala que ele morreu por nós enquanto nós éramos ainda pecadores, porque o amor sempre toma iniciativa. Jesus não espera você mudar para então ir até você. Não, ele vai até você onde você está, do jeito que você está. E aí a transformação acontece. O amor tem muito mais a ver com efeitos do que com causas. Ele gera efeitos. Ele não, ele não é reativo, ele é proativo. E aqui eu vejo nessa atitude de Felipe de correr atrás da carruagem. Que é isso? Ele podia muito bem ficar gritando de um lado do deserto e a carruagem passando, ele gritando: Ah, etíope, fulano, não. Ao invés de fazer isso, ele atravessa a estrada, ele caminha. Será que a gente está correndo? Ou
A gente está conseguindo identificar a carruagem do outro e correr atrás para se aproximar com intenção de ajudar? Ou será que a gente está só preocupado com as nossas próprias questões? E aí, o que acontece? Ele corre, né? Vira aqui o Ibabe Runners, né, irmã Jaque? Pá, 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 correu, diz a Bíblia no verso 30, correu para a carruagem e ouviu, olha que interessante, ele ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Então, possivelmente ele estava lendo em voz alta, né? Olha que coisa. Mas ele só ouviu por quê? Porque se aproximou de longe, não dava para ouvir. Percebe que tem coisas que a gente só vê próximo. Tem coisa que você só identifica no outro e o outro em você próximo. Verso 30. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: O senhor entende o que você está lendo? Olha só. Percebe o fio condutor? Aqui, Felipe, nos encontros pelo caminho, se coloca como alguém disposto a ser facilitação, ao invés de imposição. Nós somos facilitadores do reino de Deus, Evangelari. Meu irmão, minha irmã, Deus te coloca em caminhos para que você seja um facilitador. Facilitador. Facilitar a dor do outro. Facilitar. E dor, não apenas física, emocional, dor. Dor pode ser muita coisa. Pode ser uma doença, pode ser uma questão emocional, pode ser uma necessidade que a pessoa precisa, pode ser uma habilidade que a pessoa precisa desenvolver, dor. Na linguagem do marketing tem muito isso, né? Quem é marqueteiro aí, eu tô falando marqueteiro não é no sentido pejorativo, é dor. Marqueteiro no sentido de ser do mercado do marketing. O que é dor? É uma necessidade. Qual é a dor do padeiro? Preciso aprender a fazer mais pão sem perder tanto ingrediente. É uma dor. Aí vai alguém lá ser um facilitador do padeiro, para ensinar ele a não desperdiçar tanto insumo e isso aumentar a margem de lucro dele. Pronto. Dores. Todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma necessidade. Qual era a dor desse homem aqui nesse momento? Eu tô lendo Isaías, não tô entendendo nada. Tô lendo aqui, mas não sei o que é isso, não tem ninguém que me explique. Preciso de um Embabe Educação aqui para me ajudar. Me ajude. É uma dor. Você compreende o que você está lendo? E eu percebo aqui que é o seguinte, gente. Felipe não começa pregando, não. Ele não começa se impondo, não. Ele começa perguntando. Perguntando. Ele se aproxima e pergunta: O senhor entende o que está lendo? Ele pergunta. Ele não chega dizendo, aí, ó, eu sou Felipe, conheço Jesus, inclusive estava agora ali arrebentando a boca do balão em Samaria, tu tinha que ver, eu pregava lá e todo mundo se convertia, eu sou, pô, eu sei sair de cós salteado, meu amigo, vem cá que eu vou te explicar. Não, ele pergunta, você está lendo Isaías? Você entende o que você está lendo? Facilitador, sem ser alguém que gere imposição, porque antes de oferecer respostas, pessoal, a gente tem que procurar compreender a pergunta. Antes de oferecer questões, respostas, entenda a dor do outro. Há uma diferença aqui muito grande, sabe, entre despejar verdades e ajudar alguém a enxergá-las. O papel do discípulo de Jesus no reino de Deus na vida, no dia a dia, não é ocupar o lugar do Espírito Santo, é ele que convence. O nosso papel é facilitar os encontros. Amém? Porque quem acredita que possui todas as respostas geralmente deixou de ouvir perguntas. Cuidado, tá? Toma cuidado. Se você é assim, cuidado. E se você conhece alguém assim, cuidado com essa pessoa. Antes de entender o outro, ou querer sair jogando uma resposta, sair metralhando o versículo bíblico, sabe? Porque assim diz o Senhor, e prrr, parece o Rambo. Sai metralhando o versículo bíblico. Nem sabe qual é a dor da pessoa. Nem sabe o nível de consciência que a pessoa tá. Isso é uma falta de empatia. Por quê? Porque não respeita o outro. E aqui eu estou falando de caminhada, relação espiritual, igreja, reino de Deus, que na verdade é a prática do dia a dia. Mas, meu irmão, minha irmã, usa isso aqui no teu dia a dia do teu trabalho aí, na tua casa, na tua família, com quem está do seu lado, com as pessoas com quem você interage, com quem está andando com carruagem, você está se aproximando.
Entenda. Ao invés de já chegar chegando, ouça. Felipe ouviu o que ele estava lendo. Não só ouviu o que ele estava lendo, mas ouviu, como prestou atenção, que ele estava lendo Isaías. Aí falou, pô, cara, tá lendo Isaías. Eu manjo disso aí, eu conheço isso aí. Eu conheço um pouco. O senhor entende o que você está lendo? Ou seja, ser um facilitador. No teu trabalho, gente, quantas vezes pessoas devem chegar até você pedindo uma ajuda e às vezes você nem é a pessoa que vai ajudá-la, mas você, como é um facilitador, fala assim: ô fulano, ô irmã Sara, ô irmã Fábio, é o seguinte, ó, o que você está me pedindo não é comigo não, mas eu sei quem pode te ajudar. Vai lá e fala com o ciclano. Aí você, melhor ainda, liga pro ciclano e fala aí, ó, tô mandando aí o Fábio e a Sara que tá precisando de ajuda. Poxa, conta comigo, é aqui mesmo, vou resolver. Pronto, você preparou o caminho e facilitou o caminho para uma dor da pessoa. Nem tudo é contigo. Mas há coisas que é com você, e aí você vai primeiro entender. Isso é reino de Deus, gente. Isso é reino de Deus. Não chegar com respostas prontas, pragmáticas. É isso e acabou. Não. É ouvir. É ouvir que ele estava lendo Isaías. E só ouviu porque correu e se aproximou. O problema é que hoje a gente não quer correr para se aproximar. Tem muita carruagem aí andando. Muita carruagem, muita coisa nova surgindo no mundo. Só que a gente não corre atrás. A igreja não corre atrás. Aí, como não se aproxima de longe, tudo vira aberração. É mais fácil, né, colocar na conta da aberração, do espiritual, do capeta, do demônio, do que se aproximar e entender. Beleza. Seguindo aqui para concluir, nesses encontros pelo caminho, Felipe, então, ao perguntar: o senhor entende o que está lendo? Aí olha o que, que o eunuco respondeu. Olha que resposta linda e humilde. Como posso entender se alguém não me explicar? Olha que lindo. Isso aqui é pedagogia pura. Isso aqui quase que é um. É lindo demais. A gente precisa do outro para aprender. Assim, convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem aqui. Aí mostra a passagem de Isaías que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E aí foi falando sobre Jesus, né? O cordeiro mudo. Aí no verso 34, olha o eunuco falando, perguntando: Ô Felipe, me diz aqui, meu amigo, de quem o profeta está falando? É dele mesmo ou de outro? Aí no verso 35 acontece uma coisa linda, que deve servir para nortear a nossa prática existencial nos encontros pelo caminho que nós temos. Que é o seguinte, verso 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Pegou? Filipe partiu do lugar onde o eunuco estava. Filipe não partiu da teologia que ele tinha. Filipe não partiu da revelação que ele tinha. Filipe não partiu do nível de consciência que ele tinha. Não. Ele foi lá e desceu no nível, no ponto que o eunuco estava. Começou a explicar, começando com aquela passagem da Escritura, porque era o ponto de partida, era onde o eunuco estava. Era onde o eunuco estava. Caramba, gente, isso aqui é de uma lindeza. Porque quando a gente aprende a se aproximar com atenção e a gente começa a perceber o outro, a gente começa a entender o ponto que o outro tá. E aí, entendendo o ponto que o outro tá, a gente não chega chegando com o pé na porta, a gente acolhe e tenta ajudar a partir do ponto que o outro tá. Entendeu? Amém? Faz sentido, Ibabel Online? Bota aqui no chat. Entende isso? É isso, é como um professor que vai onde o aluno está. Mas isso aqui não é só para questão de explicar a Bíblia, não. É para a vida, gente. Onde é que teu vizinho tá? Onde é que a tua esposa tá? Seu esposo, seu filho, sua filha, seu neto, seu colega. Onde ele tá? Onde seu irmão tá? Onde o irmão do Bible Online que tá lá no grupo do WhatsApp tá? Que tá aqui na sala do Zoom tá? É isso.
Felipe não muda de assunto, não corrige o roteiro, não exige preparação, nada. Me lembra de Jesus no caminho de Emaús, quando ele encontra os discípulos chorando, ali Jesus fala: vem cá, por que vocês estão chorando? Aí os discípulos falam: por quê? Aí Jesus pega daquilo ali e a partir dali começa a revelar tudo o que aconteceu. Felipe, ele entra aqui na história já pela porta que estava aberta. Há um caminho. Paulo vai chamar isso de vínculo da paz. A gente tem que aprender a encontrar os vínculos da paz que nos unem. É isso. Aí acontece essas simplicidades nos encontros. E talvez aqui esteja uma das maiores lições para a nossa vida, como igreja, como agentes do reino de Deus. Não começamos onde gostaríamos que as pessoas estivessem, começamos onde elas estão. Eu sei que tem uma jornada, mas eu vou começar de onde você está. Eu aprendi a ler assim. Eu não aprendi a ler na Bíblia, aprendi a ler B com A faz Bá, B com E faz Bé. Eu aprendi assim. Eu acho que você também, né? Educação, gente. Só que tem que ter atenção, tem que ouvir. O evangelho não ignora a jornada de ninguém. De ninguém. Só que a gente não respeita onde o outro está. A gente não respeita. O nosso ego quer mostrar onde nós estamos, sem se importar onde o outro está. Com Jesus era sempre assim, né? Zaqueu, tá na árvore. Encontrei com você na árvore, desce. Mulher samaritana no poço? É no poço que eu vou te encontrar. Deus nos encontra onde nós estamos. E esse mesmo movimento que ele faz para conosco é o mesmo que nós devemos fazer para com os outros. Amém, Babi Online? É assim que a gente honra a Deus no meio do caminho. É assim que a gente honra a Deus nos encontros pelo caminho. É dando ao outro o mesmo tratamento que Deus deu pra gente. Percebe? Vocês vão conectando, né? É exatamente isso. Porque a graça de Deus, ela é tão maravilhosa, ela não começa onde deveríamos estar. A graça começa onde realmente nós estamos. Isso é graça. E Filipe começou a anunciar a partir de onde aquele eunuco estava lendo. Glória a Deus por isso. O teu irmão na carruagem pode estar com uma dor. Começa a partir dela, não para explorar, às vezes não é explorar a dor do outro, não é. Meu irmão, eu estou aqui para te ajudar a discernir o corpo de Cristo nessa situação. Eu estou aqui para te ajudar a discernir Cristo nisso. O corpo de Cristo, ele está presente nas situações, nas experiências que a gente vive. E por último, para a gente finalizar, olha que coisa linda que acontece. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui, a água. Quem me impede de ser batizado? Foi o eunuco que disse. Não foi Filipe que fez a oferta do batismo. Não, o eunuco partiu dele. Aí disse Filipe: olha, você pode, se crê de todo o coração. Aí o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Verso 38. Assim, deu ordem para parar a carruagem. O eunuco falou: para aí, ô. Lembra lá quando você sobe no ônibus, fala, piloto, aqui é o ponto. Psh, carioca chama motorista do ônibus de piloto. O piloto é aqui. Para aí. Parou. O eunuco que fez a carruagem parar. Porque aqui tem algo muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. Porque nos encontros que a gente tem pelo caminho, nós temos que aprender a respeitar o ritmo e a liberdade do outro. Não é porque Felipe entrou na carruagem, não é porque Felipe ajudou aquele eunuco a entender a passagem, que agora Felipe era o dono da carruagem. O dono da carruagem é o eunuco. O dono da carruagem é o eunuco, não é Felipe. Guarde isso. O dono da carruagem não é Felipe, é o eunuco. Quem pede para a carruagem parar é o eunuco. Quem quer se batizar é o eunuco. Quem manda ali é o eunuco, não é o evangelista. Felipe só testemunha, só explica, só acompanha, mas não controla. O problema é que na caminhada da vida, a gente entra na carruagem de outros e quer tomar a direção da carruagem que é do outro.
A gente quer mandar na carruagem do outro, mas o reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus eu aprendo a respeitar o ritmo e a liberdade do outro, porque a carruagem não é minha, é do outro. E entenda que carruagem como a vida do outro, aquilo que gera movimento na vida do outro. Então, olha só, talvez você aqui possa ter tido já alguma experiência em algum âmbito da sua vida em que haviam pessoas que entraram na tua carruagem e começaram a tomar controle da sua carruagem, você sem querer deu esse controle. Aí mostra e fala onde você tem que parar para casar, onde você tem que parar para votar, onde você tem que parar para. Não. Reino de Deus é reino de autonomia. O papel de Felipe é se aproximar, acolher, ajudar a discernir a passagem, é um facilitador. Mas quem fala para parar a carruagem é o etíope. Amém, Bible Online? Porque a fé verdadeira não nasce da pressão, nasce da convicção. É o etíope que tem a convicção. Pô, eu quero me batizar. Eu tô a fim de me batizar aí. Para essa carruagem aí, ô piloto, para a carruagem aí. A carruagem pertence ao outro. Há decisões que somente o outro pode tomar, só você pode tomar. Não deixe ninguém tomar decisão por você. Não passe a procuração da sua vida para ninguém, em nome de Jesus. E aqui eu quero abrir um pouquinho só o leque, porque às vezes a gente faz da gratidão uma dívida. Aí, por exemplo, poxa, Pastor Bruno, mas aquela pessoa lá me ajudou tanto. Foi através dela que eu conheci a palavra, mas, poxa, parece que a pessoa, depois de um certo tempo, começou a invadir a minha pessoalidade e começou a me explorar. Aí eu fico com medo, meu irmão, que o Espírito Santo, com respeito, com discernimento, te ajude a discernir até onde essa pessoa tem que ir na sua vida. E você entender que a carruagem é sua, e é você que manda parar, é você que manda descer, é você que decide, não é ela. Não faça da gratidão de uma boa dádiva do passado se tornar você refém dessa pessoa, porque aí o relacionamento vira tóxico. E isso é para a vida como um todo. Quem ama não empurra, caminha do lado, até que o outro descubra os próprios passos no seu tempo. Cabe a mim e a você ser um facilitador. Então, eu quero, em nome de Jesus, que você saia daqui nessa hora com essa frase queimando no seu coração. Acho que se você puder escrever aqui no chat e depois escreve lá também nos comentários do Instagram quando a gente postar, bota assim, ó, na tua geladeira, a carruagem é do eunuco. Quem tá aqui vai saber o que significa isso, né? A carruagem é do eunuco. A carruagem é do eunuco. Felipe não tem o direito de mandar ela parar. Ninguém, meu irmão e minha irmã, tem o direito de mandar você parar a sua carruagem. Ninguém, é você que sabe, na sua consciência. E nós, como discípulos de Jesus, somos facilitadores para despertar em você autonomia. E vamos ter paciência até que você tenha isso. Porque pode ser que você esteja num ponto de partida, igual aquele eunuco estava. E aí os Filipes vão identificar esse ponto de partida e vai caminhar. Né, irmã Midian? Passo a passo. Nem que seja no grupo de passos, que também ajuda com isso. Então é isso. Então, em nome de Jesus, eu quero sintetizar e fazer aqui para você, meu irmão, minha irmã, o resumo da ópera, porque quando a gente lê essa história aqui, a gente percebe que o protagonista não é Felipe, não é o eunuco, é o próprio Deus, é o Espírito Santo nas suas conexões, é Deus quem envia, é Deus que conecta, é Deus que dá sensibilidade e tatos. É Deus que prepara a estrada, meu irmão e minha irmã. É Deus que desperta a pergunta. É Deus que abre as escrituras, os nossos olhos se abrem. É Deus que aquece o coração, que conecta. Tu não precisa forçar nada. É de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Ele não controla jornadas, não fabrica conversão, não acelera processo. Não. É caminhada com pessoas até que Cristo se torne visível. Aí a pessoa fala: para a carruagem, porque a carruagem é do eunuco. E no fim, sabe o que acontece? Ele se batiza. Felipe batiza. E a Bíblia fala que depois de se batizar, olha só no verso 39, quando saíram da água,
O Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente e o eunuco nunca mais o viu, mas ficou cheio de alegria e seguiu o seu caminho. Aí eu lembro da Marcela cantando: Canta minha alma a ti, Senhor, pra liberdade me libertou. Porque é isso. Reino de Deus é reino de liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, foi o que Jesus fez com Lázaro. E é sempre assim. Meu irmão, você não tem que controlar ninguém e você não tem que ficar sob controle de ninguém. Eu tenho que entender nessa vida que horas eu vou ser protagonista, mas vai ter hora que eu vou ser coadjuvante. Eu tenho que entender até onde meu papel vai e ter humildade para saber cumprir meu papel. Vou embora, porque tem uma outra jornada para eu fazer. Mas o eunuco agora já chegou no nível de consciência que ele vai conseguir a caminhada e Deus vai agir através da vida dele. E deixa fluir, porque o Senhor continua a caminhada. O mensageiro sai de cena porque a mensagem já gerou seu fruto. O encontro termina, mas a vida continua. Vocês estão percebendo aqui, né? Exato. A diferença de uma religiosidade tóxica e de uma caminhada no reino de Deus leve. Felipe, sai. Será que a gente sabe a hora de sair? Ou será que a gente fica gerando demandas que nem precisariam ter só para ter a pessoa no nosso controle? Isso é sério. Isso não é só sobre igreja, hein? Isso é na vida também. No fim da história, Felipe desaparece, mas Cristo permanece. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã. Meu desejo nessa hora, a minha oração é que nos encontros pelo caminho a gente possa encontrar nessas atitudes aqui de Filipe. Primeiro, a prontidão e direção, se levantar e descer, ter atenção, ter aproximação, ter facilitação. E na hora da facilitação, entender o tempo do outro. Porque a carruagem é do eunuco, não é minha. A vida do outro. Em nome de Jesus. Eu quero nessa hora orar com você e por você, para que Deus ele possa nos colocar nesse caminho, nesse estilo de vida. Talvez você hoje possa ser alguém que precise expulsar alguém da sua carruagem. Talvez você hoje pode ser alguém que entrou na carruagem do outro e está extrapolando. Ou talvez você hoje seja um eunuco no deserto precisando de alguém para te ajudar. E você hoje pode ser alguém que vai ajudar. Cada dia a gente é uma coisa, gente. Por isso que a palavra é viva o tempo todo, não tem como ser uma coisa só. Cabe ao Espírito Santo lançar luz sobre nós para nos dar entendimento para sermos situacionais, ou seja, o que cada situação pede de resposta minha. E é isso que a gente vai fazer agora, orar a Deus para isso. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, ensina-nos, Pai, antes de mais nada, a gente reconhecer os encontros que a vida coloca diante de nós. Livra-nos da distração da multidão que impede a gente de perceber pessoas, Pai. A gente às vezes ora muito querendo uma resposta de oração, e sim, isso é importante e devemos continuar, mas às vezes a gente esquece que nós podemos ser a resposta de oração para alguém. Ajude-nos, Senhor. Assim como foi Filipe para aquele eunuco etíope. Livra-nos dessa pressa que impede a gente de caminhar do lado das pessoas, Senhor. Nos dê coragem para obedecer. Quando a tua voz vem e aquece nosso coração, nos chamando para os desertos da vida. Porque não é fácil, Pai, abandonar o sucesso de Samaria para ir ao encontro de um homem no deserto que representa os confins da terra. Nos dê olhos atenciosos para enxergar quem o Senhor está colocando no nosso caminho. Em nome de Jesus, Pai, faça isso. Humildade para ouvir antes de falar.
Guarda a nossa boca, coloque um guarda em nossa boca nesse momento, Pai. Porque a gente tem uma tentação de já querer dar a resposta. Nos dê sabedoria, Pai. Sabedoria para começar de onde as pessoas estão. Seja intelectualmente, seja espiritualmente, seja emocionalmente, fisicamente. É isso que a gente precisa, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ajuda a respeitar o nosso próprio ritmo e ajude-nos também a respeitar o ritmo do outro, Pai. Mas sempre na caminhada. Ajude-nos, Senhor. Em nome de Jesus. E que cada encontro, as pessoas não venham se lembrar do nosso nome, não, mas se lembrem do Senhor. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Assim oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.